Espera aí um pouquinho. Já começamos a gravar. Então, shalom a todas e todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos começar mais uma reunião, né, da mentoria pastoral, estudando esse livro aqui tão importante, né, que tem nos trazido uma desconstrução e um entendimento, né, sobre as questões das profecias, né, de Mateus, de Daniel. Shalom, Yasmin, boa noite, querida. Shalom, pastora. Tudo bem? Boa noite. Shalom, glórias a Deus. Amém. Vamos lá, então, vou pedir para a Olívia. Olívia, você pode orar? Pedindo a Deus que nos abençoe nessa mentoria? Posso sim, pastora. Só um minutinho. Não tem problema, não. Família unida é assim. Tá uma barulheira aqui que os meninos estão tomando banho, mas vamos lá orar, amém. Amém. Pai, nos colocamos diante da tua presença, Senhor, te agradecemos por poder estar aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais da tua palavra, que o Senhor venha, através do teu Espírito, ministrar os nossos corações, conduzindo, Senhor Jesus, este estudo, abrindo nossa mente, para entender, Senhor Jesus, um pouco mais da tua palavra, que não haja dúvida, que não haja, Senhor Jesus, incertezas em nós, mas que o teu Espírito Santo possa conduzir e direcionar, Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor deseja falar conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Trabalha na vida de cada um que aqui se encontra, cada vida aqui presente, Senhor, ministrando aos nossos corações da forma que o Senhor deseja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Olívia. Glórias a Deus. Amados, então, como nós comentamos a semana passada foi muito ruim, né, a transmissão, porque estava com problema também na internet, né, estávamos lá no Rio, e deu problema também na conexão, não foi muito boa, né, a live, então nós vamos retomar, tá bom? Na página 94, vamos retomar esse estudo. Não sei se alguém fez algum resumo que queira compartilhar, ou a gente pode também encaminhar primeiro nessa leitura aqui, né, nessa exposição, e também se alguém fez algum resumo, né? Não sei se a Yasmin conseguiu fazer. Não? Pastora, eu não cheguei a fazer o resumo. Eu li, mas eu confesso que eu não separei nada. A minha semana, de fato, foi muito corrida. E hoje eu ainda ia até parar para ver se eu fazia, né? Só que eu tive um compromisso, tive que ir ali receber um pagamento, né, em relação a algumas coisas, e aí hoje eu fiquei na correria o dia todo. Assim que acabou a live, eu já saí, já fui resolver outras coisas, mas eu não vou ficar devendo, peço perdão, ficar devendo. Não está devendo nada, não. Eu também não fiz esse resumo para repassar no grupo, né? Nós chegamos ontem pela manhã e a gente acaba não parando muito, né? Dormimos porque não tínhamos dormido a noite inteira. E aí, assim mesmo. Mas também não era uma obrigatoriedade, tá? Não era uma obrigatoriedade. Mas fico feliz de que estamos aqui. Fiquei feliz com o comentário da Olívia e do Michael também no grupo da mentoria, né? Que eles estavam, né? Começaram a ler o livro e já ficaram surpresos, né? Com ensinamentos que estavam, não são novos, mas para nós estavam como que obscurecidos, né? E eu estava, antes de começar aqui, há um tempinho atrás, conversando com a minha sobrinha Caris e o Andrei, e falando um pouco, né? André é filho da irmã Sandra, e falando um pouco sobre essa questão da visão, né, preterista parcial, e da forma com que nós fomos doutrinados, né? A ler o texto, ou ler alguns textos sem refletir, sem realmente meditar, né? Então, agora o Senhor tem nos trazido esse entendimento, né, de temas, de assuntos que para nós eram como vencidos, né? Mas não, o Senhor realmente está nos
trazendo uma revelação nesse tempo, e nós louvamos a Deus por isso, né, por essa oportunidade. Shalom, Elisa, boa noite, querida. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Boa noite. Então, nós vamos retomar aqui, tá bom? Na página 94, né, nós já estudamos sobre o capítulo 2 de Daniel, que é um pouco mais simples de ser compreendido. Esse daqui, capítulo 9, é um pouquinho mais complexo, mas estudando novamente, lendo e relendo, a gente vai assimilando mais as informações, né, e a interpretação desse capítulo, ok? Então, em Daniel 9, nós não vamos ler o capítulo todo, mas depois eu sugiro que vocês leiam, né? Nós lemos, então, que Daniel estava orando, né, pelo seu povo, estava pedindo a Deus, né, que tivesse misericórdia do povo, né, dos judeus, porque naquele momento da história, os judeus estavam cativos na Babilônia, né? Então a cidade santa, Jerusalém, estava em ruínas, e Daniel sabia, né, que Deus libertaria o seu povo, né, tiraria o seu povo do cativeiro, né, da Babilônia, porque isso, na verdade, havia sido prometido por profetas anteriores a Daniel. Então, Daniel entrou num processo, né, de pedir perdão, de confessar os pecados, né, do povo, e pediu misericórdia de Deus sobre o povo, né? Então, nesse momento, Deus enviou o anjo Gabriel até Daniel, e Gabriel disse a ele, então, o que haveria de acontecer no futuro. Então, as palavras que Gabriel declarou revelaram o futuro dos judeus e de Jerusalém, e alguns fatos significativos sobre o futuro de todo o mundo. Porém, as palavras de Gabriel são entendidas de maneira diferente entre aqueles que sustentam a visão futurista e aqueles que acreditam na visão preterista parcial, né? Já aprendemos que a visão futurista crê que as profecias de Mateus 24, Daniel 2, 9 e o Apocalipse, todas elas acontecerão no futuro. A visão preterista parcial compreende, e principalmente Mateus 24, já aconteceu, tudo que Jesus ali profetizou já aconteceu, porque o próprio texto diz que aconteceria naquela geração. E o capítulo 25, né, de Mateus, Jesus ali conta pelo menos 5 parábolas, né, dizendo que a volta dele, né, a volta de Jesus, não teria nenhum aviso. Então, várias parábolas ali testificam isso, que a volta de Jesus não teria nenhum aviso, porque ele, que é o próprio Filho, não sabia, e não sabe quando ele vai voltar, os anjos não sabem, só quem sabe é o Pai, né? Só que é interessante que o capítulo 24 e 25, na verdade, eles se completam, né? Mas como nós somos ensinados a pensar no 24 como sinais que antecederiam a volta de Cristo, então a gente incutiu na nossa mente que os sinais de terremotos, de fome, de pestes, enfim, de guerras, né, estavam associados aos sinais que antecederiam a volta de Cristo. Só que a gente acabou não associando o capítulo 24, não entendendo o 25, né? Que o 25 Jesus estava dizendo, olha, não vão haver sinais da minha volta. Na verdade é isso, toda a parábola que Jesus descreve ali para que os discípulos entendessem que não haveria sinais da sua volta, né, da sua vinda, que antecedessem a sua vinda, a gente não associou, porque a gente foi ensinado dessa forma, né? Então, isso nos traz também uma responsabilidade de que nós precisamos não só apenas receber aquilo que nos é dito, que nos é falado, mesmo usando a Bíblia, sem refletir, sem meditar, sem pedir a Deus revelação. Eu, por exemplo, já te dou a palavra, Olívia. Eu, por exemplo, na igreja que eu fui a vida toda, né, que é a Igreja Batista, a gente, por exemplo, nunca estudou Daniel, o livro de Daniel, no que diz respeito às profecias,
né? Sempre era um assunto evitado, digamos assim, né? Então, agora, para mim, também está sendo muito importante ter esse conhecimento e ter esse aprendizado. Pode falar, Olivia. Amém. Desculpa incomodar aqui rapidinho, pastora. Não é não, pode perguntar, A pode senhora falar. falando, né, que às vezes a gente acaba delegando, né, para outras pessoas, a gente crê e confia plenamente naquilo que a pessoa está falando. Eu tinha muito também do ministério que a gente veio, nosso pastor, ele era um homem muito estudioso, que ensinava muito bem, e a gente ficava encantado com aquilo que ele ensinava, mas em momento nenhum a gente ousava questionar, não surgia, nem, não questionando o que ele estava ensinando, mas questionando a palavra, é isso mesmo, procede. E a gente lendo esse livro, a gente começou a devorar ele no domingo mesmo, quando chegou, e a gente percebeu, eu falei, meu Deus, estava tudo tá tudo na Bíblia, né? E o livro traz uma clareza tão grande dos acontecimentos que eu falo, eu orei, eu até pedi perdão, falei, Senhor, me perdoe, porque tantas vezes a gente leu e se perdeu ali, porque hoje em dia, olhar para Mateus 24 gera em nós com uma visão futurista, né? Gera em nós aquela apreensão, meu Deus, ele está voltando, está tudo acontecendo, as coisas tá conforme a Bíblia descreveu que ia ser, e ele está voltando, mas acaba sendo até de uma forma apelativa, volta para Jesus que ele está voltando, e ele vai voltar, mas Sim, não com esse peso de que, vai acontecer isso, e eu vou vir, vocês vão ficar, como a gente costumava entender. Exatamente. Jesus, que é isso? E glória a Deus por esse estudo. Amém, amém. Para todos nós, né, está sendo bem revelador, né? Sim. Bem revelador mesmo. Parece que a gente estava realmente Dormindo. né? Mas, graças a Deus por isso, né, que a gente tem essa oportunidade de estar tendo esse entendimento. Né? Modificar muito o nosso relacionamento com Deus e com a vida, né, com o mundo. O nosso relacionamento com o mundo que nós vivemos, né, com a nossa vida aqui muda muito, né, nesse entendimento. Glórias a Deus por isso, né? Essa oportunidade que o Senhor nos dá. Seja bem, amém? Mas pode interromper, qualquer um de vocês pode pedir a palavra aí, tá bom? Isso faz parte da dinâmica da mentoria, tá bom? Shalom também, Sandra. Deus abençoe, minha querida. Glórias a Deus. Então, vamos lá. Amém? Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre as 70 semanas para os judeus e Jerusalém. Como eu disse para mim também, na minha antiga igreja, a gente nunca estudou dessa forma o livro de Daniel, né? Entendendo que é um livro profético. Então, esse estudo está sendo muito importante para todos nós, né? Então, a declaração de Gabriel sobre o futuro começou do seguinte modo, como está lá em Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. E aí os escritores dizem que tanto a visão futurista quanto a preterista parcial concordam acerca do significado desse versículo, que na verdade Deus havia decretado que os judeus e a cidade santa, que é Jerusalém, iriam experimentar 70 semanas do favor de Deus, né? Período durante o qual Deus cumpriria as profecias e promessas que ele havia feito ao seu povo anteriormente. Então, esse é um ponto de concordância entre as duas visões. Então,
outro ponto de concordância entre a visão futurista e a preterista parcial. Sustentam, né, que a promessa de Deus de 70 semanas, na verdade, corresponde a 490 anos, tá? Isso porque há 7 dias em uma semana, e 70 vezes 7 é igual a 490. E aí, existe uma linguagem profética daquele período, né? Que nos leva a entender que esse número representa anos. E nós não vamos ler todos os textos, mas, por exemplo, Levítico 25, versículo 8. Vamos ler aqui. Levítico 25, versículo 8. Diz assim: contará 7 semanas de anos. Olha só que interessante. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Isto é, o tempo. Peraí, deixa eu só receber a irmã Ângela aqui. Contarás 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7 anos. Isto é, o tempo de 7 semanas de anos, que é igual a 49 anos. Shalom, Ângela, querida, boa noite. Seja bem-vinda. Então, aqui, os outros textos também falam sobre essa questão, sobre esta linguagem profética daquele tempo, né? Mas nós não vamos ler todos, mas a gente depois, vocês podem ler também Gênesis 29, 27, Números 14, 34, tá bom? São versículos que testificam uma linguagem profética, ou seja, a linguagem profética nem sempre pode ser compreendida literalmente, né? Esse próprio versículo, eu acho que ele é o mais completo nesse sentido, sabe? Que nos dá esse entendimento. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Então, era uma linguagem, né, profética daquele período. Então, né, nesse entendimento dessa linguagem profética, foram prometidos aos judeus 490 anos do favor de Deus, ou seja, 490 anos que Deus traria a obrigada, Yasmin. Isso mesmo. Obrigada. Ezequiel 4:7, Números 14, 34. Exatamente. Então, seriam 490 anos que Deus traria um tempo de paz, um tempo do favor, um tempo de bênção sobre o povo de Israel, né? E aí, quando nós aplicamos esse período de tempo aos fatos históricos atuais, ele revela algumas predições, né, que nos chamam a atenção, que são dignas, né, da nossa atenção. Veja bem, na leitura, então, do capítulo 9, quando o anjo Gabriel continua falando, Shalom, Ângela, Deus abençoe. Quando ele continua falando com Daniel, ele dividiu, então, os 490 anos em 3 períodos. Então, primeiramente, o primeiro período, ele falou sobre 7 semanas, tá? Então, 7 semanas vezes 7, né, que cada semana tem 7 dias, corresponde a 49 anos, ok? Na sequência, ele diz, e depois 62 semanas. Então, 62 vezes 7 corresponde a 434 anos. Finalmente, Gabriel falou sobre a última semana, que na verdade corresponde a 7 anos, tá? E aí, somando esses 3 períodos, nós temos uma soma de 490 anos,
ok? De 490 anos. Então, quais seriam as primeiras 69 semanas, né? Que o anjo Gabriel declarou, né? Revelando a Daniel. Então, considerando o decreto de Gabriel com respeito às primeiras 69 semanas, que são as 7 semanas mais 62 semanas somadas, né? Que está lá em Daniel 9, versículo 25, que diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido aí está em letra maiúscula, ao príncipe também em letra maiúscula, ok? Depois nós vamos ver mais para frente que está falando, na verdade, sobre Jesus, né? 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, Gabriel informou um tempo preciso para a vinda do Messias, para a primeira vinda do Messias. Ele disse que desde o decreto para reconstruir Jerusalém até o Messias, haveria então 7 semanas e 62 semanas, isto é, 69 semanas, que correspondem a 483 anos. Então, recapitulando, desde o decreto, né, que nós vamos ver que aconteceu lá em Esdras, né, para reconstruir Jerusalém até o Messias, até a vinda do Messias, se passaram 483 anos. E aí, no ano 457 antes de Cristo, Artaxerxes, que era o rei da Pérsia naquele tempo, decretou então que os judeus eram livres para voltar à sua terra natal e reconstruir Jerusalém, tá? E o templo. Isso está lá em Esdras 7, de 12 a 26. Se alguém puder ler, alguém puder achar e ler esse texto, vai ser muito bom. Gostaria que um de vocês pudesse procurar esse texto e ler para nós aqui. Esdras. Alguém achou? 7, Esdras 7, de 12 a 26. Cadê? Tá, Vou ler, tá? tá bom, querida, obrigada. Artaxerxes, como, pastor? Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro, e o rei e os seus conselheiros espontaneamente oferecem ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazer do resto da prata e do ouro, fazei-o, segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, da casa do tesouro do rei.
eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos perdi, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente lhe faça. Até o 21, né? O 26, querida. 26. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado de Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágio. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e aos que não sabem, lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Obrigada, Yasmin, obrigada. Olha só, né, gente, é incrível esse texto. Né? O próprio rei, amém, Marta, Deus abençoe também. O próprio rei Artaxerxes, né, reconhecendo a soberania de Deus, né, reconhecendo que Deus estava, né, reconhecendo a soberania do Deus de Israel, e autorizando, libertando o povo, né, a voltar para a sua terra, reconstruir o templo, e ainda oferecendo, né, tesouros, né, recursos financeiros para que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída, bem como o templo, ok? Então, isso aconteceu, esse decreto do rei da Pérsia, né, um decreto, né, de liberdade aos judeus, e que eles poderiam voltar à sua terra natal e reconstruir Jerusalém e o templo, aconteceu no ano de 457 antes de Cristo. Então, se somarmos ao ano de 457, 483 anos, nós vamos chegar ao ano 27 depois de Cristo. Os historiadores nos dizem que Jesus nasceu no ano 4 antes AC, né? O que significa que ele tinha 30 anos no ano 27 depois de Cristo. E esse foi o ano em que Jesus foi batizado nas águas, né? Quando Deus olhou, né? Veio uma voz do céu, que era o próprio Deus, dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo", né? Em quem tenho prazer, que está lá em Mateus 3,17. Isso aconteceu depois daquele período de jejum, né? De 40 dias de jejum que Jesus passou no deserto. Então, Jesus revelou-se como Messias após esse período de jejum e de tentação no deserto. Jesus revelou-se como Messias e aí ele iniciou o seu ministério público. Então, se nós criarmos aqui uma linha do tempo, né, na nossa mente, nós vamos pegar o ano de 457, que foi o ano em que o rei Artaxerxes, né, decretou para libertar os judeus e que eles poderiam voltar à sua cidade para a reconstrução do templo e da cidade. Aí nós contamos o quê? As primeiras 69 semanas, que correspondem a 483 anos. Amém, Luca, um beijo para você, Luquinha, você é uma bênção, estou com saudade de você também, viu? Espero que você esteja aproveitando a viagem. Ai, uma graça, ô Luca. Então,
pegando o ano de 457, que foi o ano que o rei Artaxerxes decretou a libertação dos judeus e os autorizou a voltarem para Jerusalém na reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém, a gente coloca aí 483 anos, soma, né? 457, 483, na linha do tempo, nós vamos chegar no ano 27 depois de Cristo, que foi o ano que Jesus se revelou, né? O ano que Jesus começou o seu ministério. Nós sabemos que Jesus começou o seu ministério com 30 anos, tá? Então, vamos guardar aí bastante esse período, tá? Então, passaram-se 483 anos entre o decreto para reconstruir Jerusalém e a revelação do Messias. A profecia, então, de Gabriel foi notavelmente precisa e inspirada por Deus, visto ter sido proferida 5 séculos e meio, né, antes de Jesus vir ao mundo. Aí Gabriel, então, prosseguiu declarando o que aconteceria depois que o Messias viesse. Então, Daniel 9, 26, diz assim: depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, e desolações são determinadas. Nesse próprio versículo, né, quando coloca aqui que será morto ou ungido, que também está em letra maiúscula, né, e no versículo 9, 25, também está em letra maiúscula, ungido. Então, está apontando, está falando de Jesus, ok? Então, nesse versículo diz que Jesus foi morto, que ele foi, então, cortado da terra dos viventes. E em seguida, então, Gabriel diz que o povo do príncipe viria e destruiria a cidade, o santuário. Aí, se vocês se lembram, né, que houve, então, aquela invasão romana sobre a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade de Jerusalém, matou muitos judeus e levou cativos outros judeus também. Então, essa terminologia desse texto de Daniel, né, que foi dito através do anjo Gabriel, ela é semelhante à terminologia que Jesus usou em Mateus 24 e depois também em Lucas 21, quando diz lá que desolações, o fim e a destruição como um dilúvio, né? Então, como nós estudamos anteriormente, Jerusalém e o templo foram destruídos no ano 70 depois de Cristo. Então, essas desolações, todos esses sinais que nós entendíamos, né, e associávamos como sinais que precederiam a segunda vinda de Jesus, na verdade, já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, porque no capítulo 24 de Mateus, eu sempre gosto de voltar para a gente ficar com isso bem incutido, né, na nossa mente. No próprio capítulo 24, diz que aquela geração não morreria ou não passaria antes de que todos aqueles sinais acontecessem. Então, as profecias que Jesus liberou no capítulo 24 de Mateus, também em Lucas 21, todas aconteceram 70 anos depois de Cristo, ok? Tudo bem até aqui? Agora vamos falar da 70ª semana de Daniel. Tudo bem, Olivia? Para nós é interessante, porque a gente nem está acostumado a usar essa linguagem. 60ª, 70ª, 90ª, né? Então, é uma linguagem menos comum para nós, né? Então, vamos lá. A 70ª semana de Daniel. Então, de uma maneira geral, tanto os mestres futuristas
quanto os mestres preteristas parciais concordam sobre como entender as primeiras 69 semanas do favor de Deus, que correspondem, então, aos 483 anos do favor de Deus. Então, as duas visões concordam nesse ponto. Na verdade, é que a discordância, né, das duas visões acontece quanto à semana restante, que corresponde a 7 anos. Então, há uma discordância nessa interpretação do que seria, do que aconteceria na 70ª semana de Daniel, ou nos 7 anos seguintes. Eles têm, então, as visões, né, têm maneiras diferentes de entender aquilo que passou a ser conhecido como a 70ª semana de Daniel. Então, aqueles que sustentam a visão futurista acreditam que Deus ainda não deu aos judeus os seus últimos 7 anos de favor, tá? E, portanto, eles concluem que essa 70ª semana de Daniel terá de acontecer no futuro. Então, aí está uma das profecias que eles creem que ainda vai acontecer, tá? Agora, em contrapartida, a visão preterista parcial ensina que a 70ª semana de Daniel já ocorreu e que, portanto, não estamos esperando que ela se cumpra. E aqui nós vamos estudar, então, a respeito desses dois pontos de vista, né? Vamos começar, então, como que a visão preterista, como que a visão futurista entende sobre a 70ª semana de Daniel. Os mestres futuristas dizem que antes do fim do mundo, Deus derramará o seu favor sobre os judeus e permitirá que eles voltem à terra prometida. Então, eles terão 7 anos de favor, durante os quais Deus cumprirá as promessas que ainda restam, inclusive elevando-os como nação a uma grande autoridade no mundo. Durante esse tempo, os judeus, então, reconstruirão o templo em Jerusalém e restaurarão o seu antigo sistema religioso de sacrifícios. Olha, eu só quero fazer aqui um parênteses e um lembrete de quê? De que Jesus, com a sua vinda, com o cumprimento, né, da sua missão, Jesus veio, se apresentou como Messias, como Yeshua HaMashiach, né, Jesus como o Messias, como o esperado, né, como o Salvador esperado pelos próprios judeus. Ele se apresentou como também sendo o Filho de Deus, né? Ele, a partir de Jesus, então, foi feita uma nova aliança com Deus. E para que houvesse uma validação dessa nova aliança, os símbolos da fé judaica precisavam cair por terra, para que eles pudessem olhar para Jesus e entender que Jesus significava e significa a nova aliança que foi feita com Deus através de Jesus. Ou seja, Jesus, ele nos reconectou com o Pai através do seu sangue, através da sua vida que ele entregou por nós, né? E mais, além dele ter morrido, ter derramado seu sangue em propiciação aos nossos pecados, ele venceu a morte, ele ressuscitou e vive está ao lado do Pai. Então, em Jesus, né, a partir de Jesus, uma nova aliança foi formada, foi decretada, foi assinalada, né? E para que isso acontecesse, era necessário que os símbolos da fé judaica fossem derrubados, porque para os judeus, o templo e Jerusalém eram sagrados, era o símbolo da sua fé, representava a sua fé. Então, eles precisavam ser desconstruídos, né, e se desapegarem, né, tanto de Jerusalém quanto do templo, entenderem e olharem para Jesus, que seria realmente o tabernáculo vivo, né? A palavra de Deus diz que Jesus veio e tabernaculou entre nós, ou seja, ele viveu entre nós.
porque ele é o próprio tabernáculo, né? Então, é interessante, é importante nós lembrarmos disso. Então, tanto o templo, né, o templo era sagrado e Jerusalém era sagrado, e isso fazia parte do sistema religioso dos judeus, tá? E também do sistema religioso de sacrifícios. Então, com essa imagem, né, da nação judaica sendo elevada em mente, os mestres futuristas inserem o último versículo de Daniel 9, 27, que diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Olha aqui uma grande diferença aqui. Os mestres futuristas, eles entendem, dentro desse versículo, quando diz o pronome ele, tá? Eles entendem que esse ele se refere ao anticristo, e que ele, o anticristo, em algum momento no futuro, fará uma aliança com os judeus, né, prometendo-lhes paz e segurança. E essa aliança marcará, então, o início da 70ª semana de Daniel. Então, essa é a visão futurista dessa semana, né, da 70ª semana de Daniel. Mas no meio desse período de 7 anos, isto é, 3 anos e meio depois do início dele, o anticristo, então, romperá o seu acordo, se voltará contra os judeus e porá fim à prática religiosa deles, ou que isso inclui as ofertas de sacrifícios a Deus. Então, os mestres futuristas entendem que Deus, então, começará a derramar a sua ira sobre a terra, destruindo grande parte dela. Mas, acima de tudo, destruindo o anticristo e todos os que o seguirem. Então, essa é a visão futurista, né, sobre a 70ª semana de Daniel. E os futuristas também veem aí uma grande lacuna de aproximadamente 2.000 anos entre as 69 semanas do favor de Deus, que corresponde a 483 anos, e a 70ª semana do favor de Deus sobre os judeus. Eles creem que há uma interrupção aí de 2.000 anos, ok? E eles explicam que entre esses dois períodos, Deus esteve com a atenção voltada para os gentios, né? Tratando com eles, mas que em algum momento do futuro, então Deus voltará a sua atenção novamente para os judeus e cumprirá as suas promessas feitas a eles. Então, na visão futurista, a 70ª semana, né, os 7 anos, eles não ocorrem na sequência, né, das 69 semanas. Para eles, há uma lacuna enorme de 2.000 anos, ok? De 2.000 anos. Pode falar, Yasmin. Pastora, eu não sei se vai estar muito de acordo com o que a senhora está falando, né? Mas a senhora pode também me corrigir. Tá bom. Que nem eu tinha mandado lá no grupo, né? E eu estava vendo aqui, né, o que diz a respeito desses 2.000 anos, que aqui na Bíblia, né, no caso. Aí, só me permitir só ler esse pedaço pequeno. Pode né, ler. Que diz Pode bem ler, assim, sim, fica à vontade. Porque eles pegam os trechos da Bíblia e eles explicam um pedaço do que quer dizer. Inclusive, nesse "e ele", que está em Daniel 9, 20, cadê meu Jesus? 27, né? Ele realmente ele fala, na verdade, que é como se tratasse do anticristo. Aí ele explica que firmará um concerto, aí ele já pega esse firmará um concerto, ele diz que deve ser uma falsificação do divino concerto, e aí ele migra para o que está escrito em Jeremias 31, de 31 a 33.
né? Mas não é nem tanto nessa parte que eu quero focar, nessa parte dos 2.000 anos que a senhora está falando, diz bem assim, ó. E esse tempo não determinado até o fim já vai para 2.000 anos, que diz. Aí diz aqui, ó, é o tempo em que a igreja é formada, edificada, preparada e arrebatada da terra para o céu. Os eventos desse tempo, aí diz assim, os eventos desse tempo não concernem a teu povo e a tua cidade e a tua santa cidade. Por isso, dele não se trata Daniel, porque, cadê? Porque o tempo chamado até o fim, situado entre as semanas 69 e 70, não é contado quanto a Israel, é pelo fato de Israel, durante esse tempo, estar fora de sua terra, o que ocorreu após o ano 70 depois de Cristo, até 1948. Mas o certo é que há ainda muitos milhões de judeus fora da sua terra. Aí diz, há na Bíblia outros exemplos de longos intervalos de tempos numa mesma passagem, como diz em Isaías 1, 2, né? Ele meio que dá uma explicação, assim, querendo dizer desses 2.000 anos que a senhora está falando, como se fosse esse tempo para a igreja ser formada, para a igreja ser levantada, edificada, mas ele de fato diz que não existem muitos judeus que não estão na sua, né, que não estão na sua terra, né? Eu acho interessante essa Bíblia porque ela puxa algumas coisas no final aqui desses fatos de Daniel mesmo, do que está escrito em Daniel. Eu acredito que qualquer pessoa nunca leu Daniel e focou nisso daqui. Sempre leu a história de Daniel, a gente explica a história de Daniel e isso e aquilo. Inclusive, só para finalizar, diz bem assim, bem no início, diz assim, ó, no sentido escatológico, a profecia de Daniel 9, 24 e 27 é a mais importante de todas que tange o alcance e escopo, uma vez que ela abarca além de Israel, a igreja e o mundo gentílico, né? E ele diz que ele realmente fala, se nós não entendermos, focarmos em Daniel 9, nós não vamos compreender o que está escrito em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, que é uma coisa assim. E aí ele é interessante falar porque ele migra e dá versículos exatos de Apocalipse, e diz que Apocalipse do 6 até o capítulo 20, o capítulo 6, né, e o capítulo 6 em diante, até o último capítulo 22, ele diz que tudo está voltado para o que já de fato já está escrito em Daniel. É tudo assim, tudo alinhado, eu vou dizer nessa palavra. Né? Então, realmente, eu acho bem interessante, porque ele dá esse estudo destacado, realmente, na verdade, essa Bíblia, tudo que ela fala, assim, é tudo nessa visão, realmente, né, turística, ela não dá, ela é essa visão, ela é dessa forma, né? Ela explica dessa forma as 70 semanas de Daniel. Inclusive, o que a senhora está falando, eu estou acompanhando exatamente tudo está escrito aqui, né? Eu queria só compartilhar que, de fato, realmente, esse estudo de Daniel 9 para a gente poder entender Mateus 24 e Mateus 20, e capítulo 25. Irmã, essa Bíblia aqui, eu vou mandar uma foto, porque essa Bíblia, na verdade, eu ganhei há muito tempo. E eu não me desfaço dela justamente por isso, mas eu vou mandar a foto para a senhora ver, mais ou menos, porque ela só tem essa parte da frente aqui, mas não tem muito o que escrever, né? Mas eu não sei se eu consigo, eu acho que eu não consigo, na verdade, né? Virar, acho que aqui. Só para vocês verem aqui mais ou menos, ó. Ele explica aqui, ó, as 70 semanas, ó, de Daniel, né? Então ele dá toda uma explicação, ó. Aí ele pauta versículos, pauta essas coisas, eu acho muito interessante, muito, muito legal, e inclusive e outros assuntos também que a gente já abordou aqui, né, pastora? Mas eu queria só mesmo trazer, no caso, essas 70 semanas de Daniel. Até a explicação das contagens da semana, ele coloca certinho, foi feito, como tudo isso, né? E aí, a palavra está com a senhora, minha pastora. Mas que bom, Yasmin. Tem que interagir mesmo, compartilhar com a gente. É uma Bíblia rara aí, hein?
Depois você, né, tira uma foto aí e compartilha com a gente. Você começou a fazer isso, né? E da capa de dentro para saber quem que escreveu, né? Que bom, que bom. O tempo que eu estudei, que foi estudado sobre Daniel, na verdade, foi assim, o que eu aprendi muito foi sobre a história de Daniel, né? Sobre como ele e seus amigos puderem, né, servir, né, na Pérsia, né, serem relevantes ali. O foco era eles, né, mas não toda essa visão profética que tem no livro de Daniel. Então, glórias a Deus. É exatamente sobre o jejum de Daniel. Era só os assuntos menos complexos, né, gente? Menos complexos, mas é isso aí, mas sempre é tempo. Por isso que a gente nunca pode achar que esgotou o nosso conhecimento da palavra de Deus, porque nunca vai se esgotar, né? O Senhor sempre vai ter uma porção a nos revelar, e a gente precisa ter esse coração, essa mente disponível, né? Para vivermos a renovação da nossa mente. Como diz lá em Romanos 12, né? A renovação da nossa mente para que a gente possa conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas muito bom, o Yasmin. Pode falar, Olívia. Pastora, a senhora estava falando aqui que aqui no mapinha que tem no livro, quando saiu o decreto, né? Aí que eles voltam para Jerusalém e que, no caso de Daniel, o Mateus 24, os futuristas eles entendem que é o que ainda vai acontecer, certo? Mas... Não, peraí, só um minutinho. Mateus 24... sim, que os futuristas creem que Mateus 24, como essa parte, ainda vai acontecer. É isso? Isso, que ele vai restaurar o templo e depois ele naquele templo. Só que isso já aconteceu lá em Esdras, que é o que a gente leu, certo? Já aconteceu a ordem, né? Já foi. Isso. O rei deu a ordem, né? Para que eles pudessem voltar e fazer a reconstrução. Então, mas olhando na visão futurista, a gente entende, então, que ainda vai acontecer, que é o que eles esperam, que é a construção desse terceiro templo. Isso, que, na verdade, a 70ª semana tem a ver com a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Mas, no caso, olhando, não sei se eu estou certa, né? Mas olhando, assim, um pouco que a gente já leu aqui, no caso, como Jesus já veio, ele fez conosco essa nova aliança, então entende-se que esse terceiro templo que eles tanto falam da reconstrução seria nós, né? Que Jesus ele trouxe para nós a nova aliança e a gente se tornou templo, né? A gente não precisa mais como você falou, do símbolo judaico, que era o templo que era tão santo para eles, mas que hoje Jesus faz morada em nós. É algo assim? É isso? Ou eu estou errada? Sim, também. Tem a ver, sim. Tem a ver com a questão de nós sermos hoje templo do Espírito Santo, sim. A gente vai ver um pouco isso agora, qual que é a visão preterista dessa 70ª semana. Tem a ver, sim. Amém. Então está começando a clarear. Ai, é interessante, né, Andrei? Está gostando? Glórias a Deus. Muito bom, gente, meu pai. Então, vamos lá. Só para recapitular, então, esse finalzinho aqui da visão futurista, para a gente seguir, então, na visão preterista, só para recapitular. Então, para os futuristas, eles veem uma grande lacuna de aproximadamente 2.000 anos, né, entre as 69 semanas do favor de Deus e a 70ª semana, que corresponde a 7 anos do favor sobre os judeus. Então, eles acreditam, né, que entre esses dois períodos, Deus esteve, então, com a sua atenção voltada aos gentios, né, tratando com os gentios, mas que em algum momento do futuro, ele vai se voltar novamente
vai voltar a sua atenção aos judeus e vai cumprir as promessas feitas aos judeus. Então, vamos lá. Imaginando uma linha do tempo. Ano de 457 a.C., onde o rei Artaxerxes decretou para libertar os judeus. Aí a gente soma a esse ano 483 anos, que correspondem a 69 semanas, que dá o ano 27 depois de Cristo, que foi quando Jesus foi revelado, ele iniciou o seu ministério. Aí, seguindo, o anticristo para a visão futurista, depois do ano 2000, seguem-se 7 anos, onde o anticristo põe fim aos sacrifícios no meio dos 7 anos, que corresponde ali à 70ª semana, tá bom? Que ali vai acontecer, então, uma perseguição religiosa, né, contra os judeus, porque o anticristo, que eles consideram o texto, né, de Mateus 9:27, quando fala ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, tal, ele, né, o pronome ele, para eles, significa o anticristo. Agora, qual que é a visão preterista parcial? O que a visão preterista parcial entende sobre essa 70ª semana de Daniel? Então, é um entendimento muito diferente da visão futurista. Em lugar... Isso, exatamente, foi na queda de Jerusalém. Quer dizer, na verdade, a cessação do sacrifício foi em Jesus, né? E derrubando, né, os símbolos dos judeus, é onde realmente tudo aconteceu, onde houve essa quebra aí. Tá bom? Então, a visão preterista parcial oferece um entendimento muito diferente da 70ª semana de Daniel. Em lugar de inserir 2.000 anos entre as 69 semanas e a 70ª semana, né, eles não veem, na verdade, a visão futurista não vê qualquer lacuna, não existe uma interrupção. E eu achei bem importante aqui essa interpretação. Os mestres futuristas explicarão que em Daniel 9 não há lacuna declarada ou implícita. A leitura natural de Daniel 9 nos leva a crer que a 70ª semana se segue imediatamente após a 69ª semana. Esse entendimento também tem sido entendido... Perdão. Esse entendimento também tem sido o entendimento da igreja histórica. A maioria dos nossos antepassados não via lacuna entre as 69 semanas e a 70ª semana de Daniel. Então, aqui tem um comentário de Agostinho, que diz assim: pois não suponhamos que a computação das semanas de Daniel tenha sofrido reticências, ou que não estivessem elas completas, mas tivessem de ser completadas posteriormente no fim de todas as coisas. Pois Lucas testifica muito claramente que a profecia de Daniel cumpriu-se no momento da derrocada de Jerusalém. Aí, Olívia, a sua resposta, né? Ok? Agora vamos continuar no entendimento da visão preterista parcial. Então, veja bem, se os 7 últimos anos que tem a ver com a 70ª semana, do favor de Deus sobre os judeus, tiveram início imediatamente após as 69 semanas, né? Então, na verdade, eles começaram no ano 27 depois de Cristo, o ano em que Jesus foi batizado nas águas e o ano que ele iniciou o seu ministério público. Ok? Então, se dissermos que o ano 27 depois de Cristo é o início da 70ª semana de Daniel, então nós precisaremos explicar
como Deus cumpriu as palavras de Gabriel quando ele disse, reticências, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Olha, aqui eu achei fenomenal essa explicação. Então, ele, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, os mestres preteristas parciais dizem que o pronome ele, mencionado nesse versículo, na verdade, é Jesus Cristo, e não o anticristo. Isso muda totalmente, né, a interpretação. Por quê? Por que os mestres preteristas entendem dessa forma? Porque nos 2 versículos anteriores, em Daniel 9, 25 e 26, o Messias era o tema principal. Lembra que nós lemos lá? Quando fala do ungido, né? E fala do príncipe, ungido e príncipe estão em letras maiúsculas, ok? Então, o entendimento desse pronome ele, né? Os mestres preteristas entendem que, na verdade, ele está falando de Jesus Cristo, do Messias, né? Porque os 2 versículos anteriores ao 27 falam exatamente sobre o Messias. Então, para ver o cumprimento disso, observe primeiro que o ministério público de Jesus teve o quê? 3 anos e meio de duração. Aí, Eusébio diz o seguinte, ora, disse que o período integral de ensinamentos e operações de milagres do nosso Salvador foi de 3 anos e meio, o que corresponde a meia semana, ok? O evangelista João, no seu evangelho, deixa isso claro aos olhos atentos. Isso é o que disse Eusébio. E aí, ao fim desses 3 anos e meio, Jesus deu a sua vida em uma cruz. Na Páscoa, Jesus tomou a última ceia com seus discípulos, e durante esse momento, então ele tomou o pão e disse, isto é o meu corpo. E depois ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que está lá escrito em 1 Coríntios 11, de 24 a 25, né, que são textos que nós sempre, geralmente, lemos quando temos a ceia, quando celebramos a ceia. Então, depois de Jesus compartilhar essa refeição, ele cumpriu as suas palavras morrendo na cruz. E aí, naquele momento em que Jesus morreu na cruz, ele pôs fim ao sacrifício e às ofertas de manjares, porque Jesus foi e é o cordeiro, né, que Deus escolheu como cordeiro, como sangue que suficientemente valoroso e poderoso, foi a moeda que Deus estabeleceu, o sangue de Jesus, para que fôssemos resgatados. Então, em Jesus, com a sua morte, cessou-se, né, a necessidade de sacrifícios e as ofertas de manjares. E aí, o escritor de Hebreus explica, né, como Jesus tornou obsoleto o sistema religioso judaico. Então, depois eu sugiro que vocês leiam, eu também li, né, quero reler os capítulos 8 e 9 de Hebreus, tá? Então, em Jesus tornou-se obsoleto o sistema religioso judaico, né? Então, com a destruição do templo, com a destruição de Jerusalém, olha só, Jesus foi, então, destruindo, né? Deus, na verdade, foi destruindo os símbolos judaicos da fé judaica, né? Para que eles pudessem entender que Jesus, né, veio cumprir todo o propósito da sua vinda, tornando-se o sacrifício perfeito, né? O sacrifício perfeito, derramando o sangue capaz de realmente purificar todos os nossos pecados. Então, a partir de Jesus, tornou-se obsoleto o sistema religioso judaico, porque uma nova aliança havia sido estabelecida, e o antigo sistema judaico havia sido abolido.
A partir do momento em que o sacrifício definitivo, então, foi feito, o sacrifício de Jesus foi realizado, não havia mais qualquer necessidade de outros sacrifícios. Então, o sacrifício de Jesus, suficiente, né? Que está lá em Hebreus 8 e 9, capítulos 8 e 9. Então, vamos observar o quanto esse entendimento, amados, é diferente da visão futurista. Eles estão procurando, a visão futurista está procurando o anticristo para pôr um fim nos sacrifícios de sangue feitos pelos judeus em algum dia no futuro. Os preteristas parciais acreditam que Jesus pôs um fim a esses sacrifícios há aproximadamente 2000 anos com a morte de Jesus, com o sacrifício de Jesus. E aí, vamos dar continuidade. Isso explica, então, os 3 primeiros anos e meio da 70ª semana de Daniel. Ok? Mas, porque o ministério de Jesus aconteceu e foi realizado em 3 anos e meio. Mas, e quanto aos 3 anos e meio finais? Né? Lembrando que a 70ª semana corresponde a 7 anos. Então, em 3 anos e meio, nós vemos que Jesus, então, cumpriu o seu propósito. E aí, ainda faltam 3 anos e meio finais. Os judeus, então, deveriam experimentar o favor de Deus e o cumprimento das suas promessas por um período de 7 anos. Na verdade, o Messias foi enviado a eles bem no meio desse período, né? Durante os primeiros 3 anos e meio, ok? Mas temos os 3 anos e meio seguintes que precisam ser cumpridos. Então, se nós somarmos 3 anos e meio ao tempo em que Jesus foi crucificado, tá? Nós vamos chegar a um outro evento histórico muito importante, que vai coroar esse período da 70ª semana. Embora isso não possa ser provado, muitos acreditam que esse foi o ano em que Estevão foi apedrejado até a morte, que está descrito lá em Atos 7, de 59 a 60, né, quando Estevão foi apedrejado. Depois que Estevão fez uma apresentação clara de quem Jesus era, no capítulo 7, é só a gente ler tudo ali, os líderes religiosos, então, rejeitaram o Messias. Esse evento foi especialmente significativo, por quê? Porque o sumo sacerdote estava entre aqueles que rejeitaram o nosso Senhor. Isso está lá em Atos 7, versículo 1. Vamos ler esse versículo aqui. Atos 7, versículo 1 diz assim, que inicia o depoimento de Estevão. Então, o sumo sacerdote, que era uma autoridade judaica, né, interpelou a Estevão. Porventura são verdadeiras essas acusações contra ti? Então, os líderes religiosos rejeitaram o Messias. Este evento foi especialmente significativo, tal, porque o sumo sacerdote estava entre aqueles que rejeitaram o nosso Senhor. Pouco depois, Jesus se revelou em uma luz resplandecente a Saulo. Lembram-se, né, que Jesus se revelou a Saulo, lá em Mateus 9, de 1 a 6, e Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo, ok? E disse a Paulo para ele ir pregar aos gentios. Olha aqui a sequência de fatos, né? Pouco depois dessa aparição de Jesus a Saulo, que depois teve seu nome mudado para Saulo, Deus também falou com Pedro, né? E deu-lhe aquela visão, né, em que todos os tipos de animais lhe foram apresentados. E eu lembro que esse texto de Atos 10, a igreja tradicional sempre utilizou esse texto dizendo que Jesus purificou todos os alimentos.
Então, também só se ensinava essa primeira parte, né? Então, Jesus purificou todos os alimentos, a gente pode comer carne de porco, camarão. Só que nunca era explicado, e a gente também, né, como ovelhinhas né, tinha os cabrestos ali, a gente, em vez de ler o final, a continuação do texto, a gente ia entender que, na verdade, Jesus estava falando ali, a visão que Pedro teve, estava dizendo que não existiria mais o puro e o impuro, que todos eram impuros, que tanto judeus quanto gentios precisavam reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Jesus ali, Deus ali estava mostrando para Pedro, olha, quando ele diz, né? Cadê? Deus falou com Pedro e dele uma visão em que todos os tipos de animais lhe foram apresentados. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Atos 10, 13. Depois leiam esse capítulo também, amados. Então, a princípio, Pedro, que ele se recusou a comer. Por quê? Porque ele era fiel às leis judaicas, então ele rejeitou. Precisou Deus falar com ele 3 vezes, né? Para que ele finalmente entendesse o que Deus estava dizendo a ele. Né? O Pedrão era daqueles, né, que primeiro rejeitava, depois que era repetido algumas vezes que ele entendia, né? E às vezes nós somos assim também, né? A gente fala de Pedro, mas a gente também se vê muito em Pedro, né? Então, Pedro ele era fiel às leis judaicas, né, principalmente com respeito à abstenção de animais impuros, porque ele declara no texto que ele fala assim: eu nunca comi nada impuro. Como que, né, como que eu vou comer agora algo impuro? Porém, depois de meditar na visão, né, e de testemunhar o momento em que um grupo de gentios recebeu o favor de Deus, Pedro, lembra que ele foi chamado lá na casa de... Como que chama lá? Peraí. Esqueci o nome dele. Do centurião, né? De Cornélio. Cornélio também teve uma visão, né? Eu achei linda, até ministrei essa palavra num culto nosso aqui, da Zoe, quando Deus diz, né? Quando o anjo diz, né? Que as orações, né? No versículo Atos 10, 4, Cornélio, então, teve uma visão, ele viu um anjo de Deus que se aproximou dele e o chamou pelo nome, dizendo Cornélio. E ele ficou estarrecido com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Ai, gente, isso é tremendo, né? E aí ele manda, Deus dá a ordem, né, dele enviar alguns homens a Jope e mandar chamar a Simão, conhecido por Pedro, que está... Tarará. Então, Deus deu uma visão a Cornélio, né, porque Cornélio era gentil, né, então, e deu também a visão de Pedro, porque Pedro, então, foi chamado, foi convocado por Deus para ir pregar também aos gentios. Então, essa visão que Deus deu a Pedro foi uma preparação de que ele iria, sim, ser também um apóstolo dos gentios, né? Vamos lá. Então, porém, depois de meditar na visão e de testemunhar o momento em que um grupo de gentios recebeu o favor de Deus, Pedro entendeu que Deus estava declarando que já não havia mais pessoas, inclusive os gentios, que deveriam ser consideradas impuras. Todas, na verdade, eram bem-vindas para irem a Deus por intermédio de Jesus. Ou seja, Deus estava nivelando a todos, né? Por isso que a palavra de Deus fala que ele não faz acepção de pessoas. Jesus, Yeshua, foi primeiro revelado aos judeus e depois aos gentios, né? Por isso que a Bíblia diz que primeiro Jesus veio para o que eram seus, ou seja, para o povo judeu. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados
filhos de Deus, a todos aqueles que creem no seu nome. Então, Deus ali quebrou, né, através de Jesus, toda a separação. Então, o que tudo isso significava, amados? Então, no começo do livro de Atos, os discípulos apresentaram as verdades de Jesus Cristo, primeiramente somente aos judeus. Pois como Paulo disse a eles em Atos 13:46, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Entretanto, olha só, depois de 3 anos e meio, Deus falou tanto a Paulo quanto a Pedro, dizendo-lhes que agora eles deveriam apresentar o evangelho a todo mundo, ou seja, a judeus e aos gentios. Então, a partir desse entendimento, é que a visão preterista parcial entende e vê a 70ª semana de Daniel como já tendo se cumprido, sem interrupção. Iniciando quando? No dia em que Jesus se revelou como Messias, no ano 27 depois de Cristo. Aí os judeus tiveram 7 anos de favor, 3 anos e meio aos quais Jesus andou entre eles, e depois mais 3 anos e meio, durante os quais os discípulos pregaram as boas novas para eles. Então, isso é receber o favor de Deus. Os judeus receberam o maior favor de Deus que já foi oferecido à humanidade, no sentido de que eles foram os primeiros a terem acesso ao Messias, o Salvador do mundo. Né? Isso é um privilégio, meu Deus, nenhum outro povo teve esse privilégio. Eles também foram os primeiros a ouvir as boas novas serem pregadas para eles. Na verdade, eles foram escolhidos por Deus para ser o povo para o qual o Messias veio ao mundo. E foram os mais privilegiados entre todos os povos, porque Deus ofereceu a salvação a eles em primeiro lugar. Aleluia, né? E aí a linha do tempo, indicando a visão preterista parcial da 70ª semana de Daniel, como que ela está preenchida agora? 457 anos antes de Cristo, quando o rei Artaxerxes decretou que o povo de Israel, judeus, né, através da direção, da condução, da liderança de Esdras, voltasse para a sua terra, para Jerusalém, e reconstruísse o templo de Jerusalém. Passaram-se, então, 483 anos, e aí chegou nos 7 anos, né, que corresponde à 70ª semana de Daniel, quando Jesus pôs um fim aos sacrifícios e ofertas de manjares com o seu próprio sacrifício, né? Sendo o sacrifício de Jesus suficiente para nos resgatar de todo o pecado, para nos purificar de todo o pecado. A partir daí, existe uma ascendência, um crescimento, né? Começa assim, né? E vai expandindo o quê? Quando o evangelho é liberado, então, aos gentios, ou seja, quando há a expansão da igreja. E é legal a gente estar lendo esse livro agora também, porque a gente vai relembrando do outro, né, gente? Vocês lembram? Quando a gente estudou sobre o despertar da igreja apostólica, quando ali estava nos ensinando como foi a expansão do evangelho, né? Quando Deus começou a tirar um apóstolo daqui e mandar para Éfeso, né? Mandar para Corinto. Então, eles chegavam nessas cidades, né? A maioria delas idólatras, ocultistas, enfim. Eles pregavam o evangelho, as pessoas se convertiam, eles treinavam essas pessoas nos centros apostólicos, ensinando-as sobre a palavra, e treinavam-as para que elas dessem continuidade na pregação do evangelho, e depois eles iam embora. Né? Por isso que, de vez em quando, Paulo escrevia as igrejas, né, de Roma, de Éfeso, de Corinto, né? Falava às vezes assim, eu gostaria de estar aí com vocês, mas olha, não se distraiam dos primeiros fundamentos do evangelho, né? Todas aquelas direções. Então, o evangelho foi se expandindo
através do movimento da igreja apostólica, que ia, evangelizava, treinava, trazendo edificação na palavra, e treinava aqueles novos cristãos para que eles dessem continuidade à pregação e evangelização. Né? E naquele tempo a igreja foi se expandindo porque ela não se reunia numa estrutura física, né? Não se reunia numa estrutura em 4 paredes, né? O evangelho era pregado, era anunciado, as pessoas se reuniam para estudar a palavra, para louvar ao Senhor, para cultuar ao Senhor nas suas casas. Então, depois a gente estudou também como que tudo isso foi sendo roubado e tirado de nós, e a gente foi colocado dentro de uma estrutura, novamente, de 4 paredes, que são os templos. Bom, o resumo, então, de Daniel, capítulo 9. Então, se nós aceitarmos o entendimento de Daniel 9, que acabamos de explicar, na visão preterista parcial, nós vamos perceber que todas as 70 semanas do favor de Deus sobre os judeus, elas já se cumpriram há quase 2000 anos, já aconteceram, né? Vamos ler novamente as palavras proféticas iniciais de Gabriel e vamos ver como elas se cumpriram lindamente. Então, Gabriel disse em Daniel 9, 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. As maiores e mais maravilhosas profecias que já foram dadas aos judeus foram aquelas relacionadas à vinda do Messias. Quando Jesus veio, os judeus então tiveram a oportunidade do quê? De rejeitá-lo ou de aceitá-lo, né? Eles tiveram a oportunidade de fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna. Entretanto, eles não reconheceram Jesus, o Messias que Deus havia prometido enviar até eles. E aí, por essa razão, as 70 semanas do favor de Deus para os judeus chegaram ao fim. E esse período inclui a 70ª semana de Daniel. Aqueles 7 anos finais do favor de Deus começaram quando Jesus iniciou o seu ministério público e terminaram quando o sumo sacerdote rejeitou a mensagem pregada por Estevão. Então, se a gente passa a acreditar e entender essa visão preterista parcial acerca dos capítulos 2 e 9 de Daniel, nós vamos adotar muitas ideias que para nós são novas, não é? Como têm sido novas. Mas há 2 ideias que representam pontos-chave principais. E, em primeiro lugar, nós vamos entender que o reino de Deus pode ser experimentado agora pelos cristãos. O reino está crescendo na terra e virá sobre ela em pleno poder na segunda vinda de Jesus. Por que que nós cremos nisso? Porque, como já estudamos, quando João viu Jesus, João mesmo declarou: é chegado o reino dos céus, né? Então, nós também entendemos que Jesus, enquanto esteve aqui, ele manifestou, né? Ele manifestou o reino de Deus na terra, ok? E quando ele subiu, ele ascendeu aos céus, ele inaugurou um novo tempo, né? Da manifestação do reino de Deus na terra, quando ele subiu aos céus, porque ele subiu aos céus, mas ele liberou sobre os seus discípulos, aos quais nós fazemos parte, a autoridade que ele havia recebido de Deus. Ele liberou sobre nós a sua autoridade, né? Dizendo que nós deveríamos dar continuidade, né, a toda a obra que ele começou, indo pregar o evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que no nome dele nós curaríamos enfermos, expulsaríamos demônios, pisaríamos em serpentes e escorpiões e não seríamos prejudicados, danificados,
né? E que nós receberíamos, então, o Espírito Santo de Deus como selo da promessa. Então, isso muda a nossa visão com relação a Deus e com relação à nossa vida na Terra, entendendo que nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus que já está em nós, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus está em nós, né? Então, nós precisamos viver para manifestar este reino, né? Efésios capítulo 1 diz isso, que Deus decidiu que todas as coisas no céu, acima do céu, na terra, abaixo da terra, que todo o universo aponte para Jesus, e que nós nascemos e vivemos para o louvor da sua glória. Ou seja, nós estamos aqui para dar continuidade à obra de Jesus, que é manifestar o reino de Deus na terra, né? Então, nós não estamos pensando mais que nós só vamos viver o reino de Deus quando Jesus voltar. Obviamente que quando Jesus voltar, nós vamos viver a plenitude disso, do reino de Deus, porque então o Messias estará conosco aqui, né? Mas hoje nós podemos experimentar, né, que nós já somos representantes do reino de Deus e que o reino de Deus está em nós através do Espírito Santo de Deus. Então, o reino de Deus está crescendo, porque cada pessoa que se converte, cada pessoa que entende, que confessa Yeshua como seu Salvador e Senhor, né, é mais uma pessoa que é tirada do mundo de trevas e transportada para o mundo de luz onde Cristo habita. Então, Deus faz esse transporte, como também está lá em Efésios capítulo 1. Então, cada pessoa que se converte, o reino de Deus é ampliado. Amém? O reino de Deus está crescendo na terra e virá sobre ela em pleno poder na segunda vinda de Jesus. E, em segundo lugar, nós vamos entender que não haverá um período de 70 anos de favor para os judeus no futuro. Ok? Porque esse favor de Deus sobre os judeus já aconteceu. E aí, no capítulo 5, nós vamos discutir, né? Vamos aprender como os judeus ainda têm a promessa de Deus de um despertamento espiritual futuro. Entretanto, as 70 semanas de Daniel já passaram, já foram cumpridas. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa, de compartilhar, de perguntar? Quer falar, Andrei? Profundo demais. O Andrei está aqui conosco, é o filho da Sandra, né? Está aqui conosco, ele não está aparecendo aqui, mas ele está sentado aqui no sofá, ouvindo, né, e aprendendo também passando por esse processo de desconstrução, né, Andrei? Amém, amados? Mas é tudo muito incrível, né? Eu creio que a própria palavra se auto-explica, né? Ela mesmo se explica. Então, eu convido, né, que cada um de nós possa novamente ler os capítulos 2 e 9 de Daniel, né, que a gente possa ler aqui os capítulos de Atos também dos Apóstolos, né, os capítulos 26, 10, 13, ler Hebreus 8 e 9, né, são textos que foram citados aqui que fundamentam, né, e nos ensinam, eu creio que nos convencem da visão preterista parcial. É verdade, Olivia, está dizendo que glória a Deus, está tudo lá, é lindo, só nos faltava a revelação, é verdade. Está tudo lá, né? E nós glorificamos a Deus por esse tempo que estamos vivendo, né? É muito importante a gente ler os textos, a gente assistir às lives novamente. Eu acho que hoje foi melhor, né? Podemos compreender melhor, né, esse capítulo 9,
e fazer as conexões com os textos e os capítulos de Daniel 2 que lemos, de Mateus 24, né? E a gente vai fazendo as conexões com os textos que foram citados aqui também, de Atos, né? E, então, vale a pena a gente ler, reler, e, acima de tudo, né, amados, pedir ao Senhor que realmente, que o Espírito Santo vá nos trazendo revelação, vá nos trazendo entendimento. Quando o apóstolo Joelson começou a falar para nós, né, eu creio que aqui a Lídia, do grupo que está aqui, que algumas pessoas já precisaram sair, a Vera Lídia, eu e a Yasmin, que acho que pegamos esse tempo, as demais pessoas entraram depois, né? O apóstolo... Isso. Leia assim, Olivia. Leia assim. Yasmin e Vera Lídia devem lembrar quando o apóstolo começou a falar conosco sobre que nós precisaríamos entender que nós estamos aqui já para manifestar o reino de Deus, e que nós deveríamos ter o entendimento do que significa manifestar o reino de Deus através de nós assumirmos posição de governo nos 7 montes da sociedade. Lembra quando ele começou a falar sobre isso conosco? Vocês lembram? Principalmente ele começou a falar muito isso na unidade profética, né? Por quê? Porque nós, como cristãos, a igreja cristã brasileira, ela foi tirada de cena, achando que a gente só devia pensar no fim do mundo. Ah, eu não vou estudar porque Jesus está voltando. Não vou casar porque Jesus está voltando. Né? Não vou fazer isso e aquilo porque Jesus está voltando. Então, tipo assim, eu vou ficar aqui quietinha, confortável, já sou salva mesmo, não preciso envolver com assuntos mais complexos, porque Jesus está voltando, então não preciso assumir posições de governo, né? Mas a gente tem entendido que não, que como igreja de Cristo, nós precisamos assumir governo, porque se a gente não assumir posição de governo, alguém vai assumir por nós, né? Quando a gente diz respeito, por exemplo, à política, eu não sou uma pessoa altamente politizada ainda, mas estou me esforçando para entender mais, porque se eu me abstenho como eu fiz durante alguns anos, no passado, algumas vezes eu me abstive de votar. Só que o meu voto, eu não assumi a minha responsabilidade. Então, alguém decidiu por mim. Certo? Alguém decidiu por mim. Então, o Senhor nos chama a nós assumirmos essas posições de governo, né? Tanta mentira que foi plantada na nossa mente. Estou dando exemplo da política, porque eu acho que é um dos montes da sociedade que mais nós ficamos isolados e ainda estamos isolados. Mas nós vemos o próprio Daniel, que honrou a Deus, manifestou o reino de Deus, ele e os seus colegas, né? Manifestaram o reino de Deus, porque eles eram príncipes, homens cultos, gente. Eles eram inteligentes, né? Os reis lá, o rei da Babilônia, não escolheu pessoas ignorantes, não. Ele escolheu os príncipes, os filhos príncipes de Israel. Quando ele escolhe lá, olha, tragam todos que sejam doutores na ciência e no conhecimento. Então, isso muda a nossa mentalidade. Eles foram relevantes, assumiram posição de governo num país, né, numa nação idólatra, que não amava Deus. José, né, como um filho de Deus, como temente a Adonai, ao Senhor, ele foi governador no Egito. Então, são 2 exemplos, né, que a gente está dando aqui, né, de pessoas que serviram e que manifestaram o reino de Deus aonde eles estavam, né? Então, nós precisamos sair deste lugar de que o governo, através da política, não é para a igreja precisa sim ocupar esses lugares. Nós temos orado, não é, para que a nossa nação seja livre da corrupção, temos pedido perdão pelos pecados da nossa nação, de roubo, de corrupção, de iniquidade, de transgressão, de sangue derramado, de tantas coisas.
Só que se nós não nos apropriarmos, entendemos que nós fomos colocados por Deus numa posição de governo, nós precisamos assumir essa identidade que Deus nos dá, de que fomos colocados em Yeshua, né? Fomos tirados do mundo de trevas e transportados para o reino de luz, onde Cristo habita e reina. Então, nós temos essa posição que nós precisamos assumir, seja no governo, na mídia, na educação, né? Na família, na artes e cultura, na economia. E faltou um aí que eu esqueci, se alguém lembrar, fale. São 7 montes da sociedade. A própria política, né? Então, nós precisamos assumir essas posições. Precisamos. Hoje, eu e a Sandra estávamos conversando muito sobre essa questão das universidades, né, das batalhas, do doutrinamento que existe nas universidades. E agora, não só nas universidades, mas desde da educação básica, né, o quanto as apologias e esses ensinamentos, esqueci o nome, que são contrários à palavra de Deus, desde a questão da doutrinação, né, que fala também a respeito da ideologia de gênero, da desconstrução da família. Então, são conceitos que vão sendo minados, por quê? Porque a igreja não assumiu a sua posição de governo. Então, que isso sirva, né, para nós entendermos quem nós somos aqui. Nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus. Jesus, como filho de Deus, ele era um rabino. Ele era um rabino, gente. Ele estudou muito a palavra, estudou muito a Torá, né? Ele era um mestre, um doutor. Então, ele não ficou alienado. Então, eu creio que o Senhor nos chama também para nós sairmos dessa alienação, achando que estudar não é importante, achando enfim, que nós temos só que ficar sentadinhos esperando a volta de Jesus. Mas não é isso que Deus nos chamou, não. Ele nos chamou para assumirmos posição de governo e para transformar a nossa nação, né? Para transformar o mundo, né? Com o entendimento de que fomos colocados para governar, para dar continuidade à obra de Jesus. Isso inclui todo um posicionamento nosso diante da sociedade. Se nós queremos um Brasil que ame ao Senhor, que se derrame ao Senhor, que reconheça Jesus como Salvador, nós precisamos evangelizar, sim, mas nós precisamos ocupar esses locais, esses montes da sociedade, para influenciar a nossa nação, né? Para que a nossa nação realmente diga: bendito é o Brasil, cujo Deus é o Senhor. Porque existem homens e mulheres íntegros assumindo posição de governo, né? Então, isso nos tira de um lugarzinho confortável que a gente estava, né? Mas nos coloca numa posição ativa e proativa na terra, para glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Se ninguém mais quer dizer nada, nós vamos encerrar a nossa reunião. E aí, a semana que vem, a gente vai começar a estudar o livro do Apocalipse. Oh, meu Deus! Nós já vamos entrar aí na página, no capítulo 4, né? Semana que vem, então, vamos entrar no capítulo 4, que é Entendendo o Livro do Apocalipse. Aí que eu quero ver. Né? Mas vai ser muito bom, né, gente? Como é bom a gente estar podendo aprender. Ai, tudo que o Senhor tem desejado nos revelar. Ok? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por esse tempo maravilhoso. Quem que eu vou pedir para orar agora? Elisa, você está podendo orar? Ou está com a Isabelinha aí do seu ladinho, dançando, pulando, cantando para o Senhor Jesus? Você está podendo, Isabela, gente? Posso falar, né, Elisa? Fica 00:30 dançando, cantando os corinhos, os louvores.
Ela é muito linda, gente. Acho que a Elisa não está podendo falar ali. Ah, e até porque eu esqueci que o celular da Elisa, ele dá um probleminha, né? Eliana, você pode orar, Eliana, para encerrar? Posso, pastora? Obrigada, querida. Então, olha aí, agradecendo a Deus por esse tempo, por favor. Amém. Senhor, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por tanta revelação. Muito obrigado, meu Deus, por nos trazer até aqui, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor tem sido, meu Pai, um Deus tão maravilhoso. O Senhor tem sido um Pai tão amoroso. Muito obrigado, Senhor, pela vida da pastora Miri, que o Senhor tem usado, Pai, para nos guiar, para nos pastorear. Muito obrigada, meu Deus, por esse ministério. Eu te agradeço, meu Pai, por essa mentoria. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida dos meus irmãos aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha com as tuas bênçãos sobre nossas vidas. O Senhor nos dê uma noite de paz na tua presença. Que esse ensinamento, meu Deus, seja avivado cada vez mais dentro de nós. E que nós venhamos, Pai, cada vez mais, Senhor, entender, ter essa visão aberta, para entender, Pai, a tua verdade. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse tempo. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Eliana. Glórias a Deus. Amém, queridos. Boa noite. Beijos a todos. Shalom, shalom. Amém. Boa noite. Shalom. Tchau, tchau, querido. Bem. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Parar de gravar aqui, ó.